Olá, Rocco Repórter. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura da notícia, né? Eu já falei para vocês sobre as funções do jornal e da notícia, agora vamos adentrar na notícia. Então vamos começar falando sobre a diagramação de uma notícia dentro do jornal, né? É aquela parte que exige um pouco de planejamento visual de distribuição daquilo que vai numa página. Então, você precisa pensar em arte técnica para dispor na página o material de edição. E esse material envolve textos, envolve títulos, envolve fotos, ilustrações, gráficos e legendas, né? E você precisa verificar o tamanho dos textos e ilustrações para ter certeza que tudo vai estar da melhor forma possível. Então, o editor, junto com o diagramador, vão elaborar cada diagrama, que é o projeto da página, para hierarquizar os textos e as fotos, para ter certeza de que aquilo que deve chamar mais atenção, de fato chama atenção e de que nada importante fica apagado e passa desapercebido dentro da sua notícia, dentro da página do seu jornal. E pensando em hierarquia, a notícia principal é aquela que é a manchete do dia, né? Ela vai ter um título muito importante na primeira página, ela é aquela que mais chama atenção, aquela que ganha destaque. E dentro de qualquer notícia, seja a manchete ou não, você sempre tem o lead, que é o primeiro parágrafo do seu texto, é aquele que abre o texto. E ele deve ser sintético, então muito curto, conciso, com as informações precisas lá, objetivas, que destaque os aspectos mais importantes da notícia ou da reportagem. Então, ele é o que chama a atenção do leitor. Se o leitor lê o primeiro parágrafo da notícia e não se interessa, ele acaba não querendo continuar a leitura. Por isso, o lead é muito importante. E no livro Estrutura da Notícia, a definição de lead é: o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso, embora possa haver outros leads em seu corpo. Corresponde à primeira proposição de uma notícia radiofônica ou texto lido pelo apresentador ou a chamada do repórter no início de uma notícia em televisão. Então, o lead não é só do texto impresso, embora ele não seja obrigatório nas outras mídias, no impresso ele é, mas é normalmente aquela chamada, né? Aquilo que desperta a atenção, que faz o telespectador pensar: vou continuar assistindo para ver do que se trata. E ainda pensando em lead, como ele é uma parte tão importante da notícia, logicamente ele tem uma estrutura própria, né, que deve ser seguida. E essa estrutura é pensada para ter todos os elementos necessários de forma a atrair mais atenção do leitor. Então, ele precisa ter um sujeito, que pode ser um substantivo acompanhado ou não do artigo, adjetivo, locução adjetiva, oração adjetiva. Mas você precisa deixar claro quem fez aquilo. Também o predicado, né? O verbo ou locução verbal, que pode ou não ser acompanhado de um complemento, que pode ser um objeto direto ou indireto. Então, você precisa me dizer quem fez e o que foi feito, né? O sujeito e o predicado. Além disso, há circunstâncias de tempo, lugar, modo, instrumento, causa e consequência. Então, quem fez o que, quando, onde, como, né? E por quê? Esses são os elementos. O quem, que é o sujeito, o que é o predicado, o quando, que é o tempo, o onde, que é o lugar, o como, que é o modo, o instrumento, e o porquê, que é a causa, né? E a sua consequência, o seu desdobramento. Então, esses elementos fazem parte do lead. E vamos agora falar de título, né? Por que vamos falar de título? Porque ou o título é tudo que o leitor vai ler sobre o assunto, ou é o que vai motivá-lo ou não a enfrentar o texto. Então, eu estou lá passando por várias notícias, eu olho o título. Ou eu continuo o texto a partir de me interessar ou não por aquele título, ou eu paro direto e vou para outro texto. Afinal de contas, tem tantos textos para ler que o tempo é curto, né? O leitor pensa assim, ele não fica se detendo em um título que já não chama atenção. E aqui nós vamos pensar no que a Folha de São Paulo considera importante para escrever um bom título. Então, o título deve ser a síntese precisa da informação mais importante do texto. Dentro do seu texto tem vários assuntos, tem um que é mais importante. Ele deve ser usado para fazer o título. E você deve procurar o aspecto mais específico desse assunto e não o mais geral. Por exemplo,
É preferível você falar Banco Mundial propõe ensino pago do que falar Banco Mundial discute problemas educacionais. Por quê? Porque problemas educacionais são vários, né? Infelizmente. Então, o meu leitor de olhar esse título já não sabe o que é que ele vai encontrar no texto. Então, seja específico, né? Vá realmente dar uma informação que seja útil para ele. E aqui algumas dicas da Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, eles não usam ponto, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, travessão ou parênteses no título. O título não apresenta nenhum desses sinais de pontuação. Eles evitam ponto e vírgula, o que significa que pode aparecer, mas é evitado. Nunca divida as sílabas em duas linhas. E eles também evitam fazer o mesmo com nomes próprios de mais de uma palavra. Então, você tem um título de duas linhas e queria colocar uma parte de uma palavra na de cima e outra parte na de baixo, a Folha desaconselha, né? Eles não fazem isso, jamais. Eles preenchem também todo o espaço dedicado ao título no diagrama. Então, eu tinha lá um título de 3 palavras, mas eu tenho um espaço grande, eu vou aumentar a fonte para deixar esse título maior, ou eu vou incrementar a ideia desse título, né? Reescrever ele para ocupar mais espaço. Evitar a reprodução literal das palavras iniciais do texto. Então, eu não posso colocar do mesmo jeito no título que começa o texto, porque eles não querem essa repetição. Nos textos noticiosos, o título deve, em geral, conter verbo, de preferência na voz ativa. Por quê? Porque, normalmente, o verbo dá a indicação para o leitor de que aquilo é algo que está acontecendo, né? Que envolve um acontecimento, é dinâmico, é interessante. Verbos, então, na voz ativa, são indicados. E no tempo presente, exceto quando o texto se referir a fatos distantes no futuro ou no passado. Vocês vão notar isso com frequência, né? Eles falam, acidente congestiona a avenida tal. E aí você fala, mas isso foi de manhã, agora já nem está mais congestionado, né? Por que o verbo está no presente e não no passado? Congestionou. Chuva alaga São Paulo, mas isso foi ontem, por que não está alagou? Porque o verbo no presente dá a sensação de atualidade para o leitor. Ele se sente próximo daquele evento. Então, isso atrai mais o leitor. Mesmo se os eventos já aconteceram, os verbos costumam vir no presente, a não ser de fato que eles estejam muito no passado ou estejam fazendo referência a algo muito no futuro. Caso contrário, eles vêm no presente. Agora vamos para as dicas do jornal O Estado de São Paulo. São mais dicas, né? São 14, mas várias delas batem com aquilo que nós vimos pela Folha. Então, a primeira dica deles é: o título deve, em poucas palavras, anunciar a informação principal do texto ou descrever com precisão um fato. Então, governo desiste de aumentar impostos. Assaltantes roubam 500 mil e prendem 12 reféns. Então, a primeira dica deles é a informação principal do texto de forma precisa, né? Sem ficar enrolando, sem fazer joguinho. Já dá a informação para o seu leitor. É próximo daquilo que nós vimos na Folha, né? Segundo, procure sempre usar verbos nos títulos. Eles ganham impacto e expressividade. Também já tínhamos visto, né? A opção por verbos é interessante porque aumenta o impacto e a expressividade da sua oração. Para dar maior força ao título, recorra normalmente ao presente do indicativo e não ao pretérito. Então, usar israelenses e palestinos assinam e não assinaram acordo de paz. Ou reitor chama e não chamou polícia para poder trabalhar. Mesma coisa que nós vimos na Folha, né? Com o adendo de que o presente tem que ser do indicativo, que é aquele que dá certeza, e não aquele que trabalha com hipóteses, que é o subjuntivo, ou com ordens, que é o imperativo, mas sim aquele que fala com certeza. E no presente também. Dica 4. Nos textos noticiosos, o título deverá obrigatoriamente ser extraído do lead. Se isso não for possível, refaça o lead, porque ele não estará incluindo as informações mais importantes da matéria. Então, você escreveu lá o seu lead e só com as informações dele você tem que criar o título. Se o seu título quiser tratar de algo que não está no lead, é porque você não colocou as coisas mais importantes no lead ou porque você está querendo colocar uma informação que não é importante no título. As duas coisas têm que bater.
Use inicial maiúscula apenas na primeira palavra do título e nos nomes próprios. Então, por exemplo, ministro pode ser indicado, só o ministro está com maiúscula. Pacifistas fazem protesto diante da Casa Branca, só o pacifistas, que é a primeira palavra, e Casa Branca, que é nome próprio, estão com letra maiúscula. Ainda das dicas do Estado de São Paulo. Os títulos do Estado vão sempre em letras minúsculas, caixa baixa. Só faça títulos inteiramente em maiúsculas, que é caixa alta, em casos muito especiais. Por exemplo, em manchetes que exijam maior destaque que as normais. Então, você não faz aquele texto que é inteiro em caixa alta, que nem, por exemplo, o título desse slide, né? Notícia, título, traço, o Estado de São Paulo. Tá tudo em letra maiúscula. Na notícia, não faça isso, a não ser que seja uma manchete que é muito especial, né? Que é um evento que chama muito atenção. 7. Nenhuma palavra do título poderá ser separada no fim da linha, nem mesmo as ligadas por hífen. Mesma coisa que a Folha também diz, né? Que você não pode separar uma palavra, mesmo que seja um nome composto, por hífen em duas linhas do título. Então, você precisa reestruturar para que elas não fiquem separadas. Evite, igualmente, partir nomes próprios constituídos de 2 ou mais vocábulos. Então, por exemplo, aqui, protesto diante da Casa Branca termina em tumulto. Ou então, novo LP de Roberto Carlos bate recorde. Ele deixou casa numa linha e branca na outra, né? Roberto numa linha e Carlos na outra. Não faça isso, mesmo que você não esteja separando sílaba ou usando hífen. Ainda assim, não faça isso. Dica 9. Não repita palavras na mesma página, à exceção de artigos, preposições e contrações curtas. Isso dentro do título, tá? Não é na página inteira. Mas se eu já tenho, por exemplo, ministro no título lá da manchete, outro título da mesma página não vai ter essa palavra. Evita a repetição, né? Evite fórmulas semelhantes de títulos na mesma página, a não ser intencionalmente para fazer jogo de títulos. Então você pode colocar, por exemplo, o Brasil vai bem, afirma o presidente. Os estados precisam de recursos, diz o governador. Aqui foi proposital, porque ele quer mostrar a contraposição de visões, né? Enquanto o presidente pensa uma coisa, os estados pensam outra. E aí ele usa o mesmo jogo, né? A mesma estrutura. Uma afirmação diz uma autoridade, uma afirmação diz outra autoridade. Aí tudo bem. Se não for essa a intenção de fazer um jogo, uma relação entre as duas informações, não use a mesma estrutura. Próxima dica, dica 11. Esteja atento para que o título da chamada de primeira página e o da mesma notícia colocada no interior do jornal não sejam rigorosamente iguais. Então, o que isso significa? Se vocês já pegaram um jornal físico, vocês sabem que a primeira página apresenta o resumo das principais notícias, né? Você tem lá o título, um resuminho e ele fala, continua na página tal do caderno tal. Aí você vai para a página tal do caderno tal para continuar a leitura desse texto. O título daquela notícia dentro do jornal não pode ser o mesmo título da notícia da primeira página. É importante prestar atenção nisso. Outra informação, né? Número 12. O Estado não usa títulos com ponto. Assim, estão vetados exemplos como estes. O metrô reconhece que errou, ponto, e pune seus funcionários. O Brasil joga, ponto, para buscar a classificação. Não pode, né? Você não pode colocar duas frases no título com um ponto separando. Isso nós também vimos na Folha, né? Eles banem o ponto final nos seus títulos. 13. A não ser que você faça um título propositalmente centrado, evite deixar muito branco nas linhas, no máximo 1 ou 2 sinais. Da mesma forma, procure tornar o conjunto das linhas harmônico e agradável. Isso nós também vimos na Folha, né? Eles falam que você deve usar todo o espaço, não deixa branco naquele título. Então, aumente as palavras para ocupar os espaços. É preferível do que deixar em branco. E a última dica: respeite com rigor o limite de sinais estabelecido para cada título. Caso contrário, ele terá de ser reduzido, tornando a página um verdadeiro catálogo de tipos. Então, você precisa pensar, eu tenho o espaço para tantos caracteres, né? Vamos pensar que isso é um tweet. Eu tenho espaço para tantos caracteres, eu vou formar meu título para caber nisso.
Ah, mas e se eu escrever mais e colocar uma fonte menor? Aí vira bagunça, né? Não faça isso. Então respeite o espaço que você tem e construa o título dentro disso. As referências bibliográficas. E é isso, né? Fazer uma aula mais curta porque são muitas informações, vocês precisam, quando escreverem os títulos de vocês, consultar essas dicas, porque são grandes veículos de informação que dão essas dicas e que aplicam essas dicas, isso é o mais importante. Então, deve funcionar, né? Se funciona para eles que são grandes no mercado, com certeza é uma boa ideia seguir o exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!